Estamos aqui para mais um vídeo e hoje iremos falar sobre desenvolvimento infantil, mas segundo um grande pensador, psicólogo, biólogo suíço, Piaget. Mas antes disso, fique conosco até o final, mas não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Então, segundo Piaget, como é que acontece esse desenvolvimento infantil? Piaget dividiu esse desenvolvimento em 4 estágios. E aí, você pai, mãe, educador responsável, sabe em que estágio está a sua criança? É importante conhecer para respeitar o que ela pode, o que ela não pode e o que ela ainda vai alcançar. Então vamos lá? Primeiro estágio, segundo Piaget, chama-se sensório motor, que vai acontecer entre 0 a 2 anos de idade, né? Primeira fase da primeira infância. Nessa fase, essa criança vai explorar o mundo por meio dos sentidos. É importantíssimo o tato, o que ela vê, o paladar, o olfato. E ela precisa também se desenvolver por meio de ações motoras. E para isso ela vai usar o sugar, o agarrar, e muitas das vezes ela não tem o controle ainda disso, por isso acontece aquilo que a gente já conversou sobre apertar demais, ou morder, beliscar, enfim, super normal nessa fase do desenvolvimento. Ela vai também nessa fase desenvolver aquela noção de causa e efeito, da permanência do objeto. Por isso, jogar, retornar ao objeto, jogar novamente. Então ela vai entendendo que algo existe mesmo quando não está visível. Então o esconder, o brincar de esconder, aparecer, importantíssimo. Ela sabe que sumiu, mas que vai voltar a aparecer. Isso ajuda também lá nas despedidas. A mamãe foi, mas mamãe vai voltar. Enfim, é próprio dessa fase, desse estágio sensório-motor, ok? 0 a 2 anos. O segundo estágio, segundo Piaget, chama-se o estágio pré-operatório. Então essa criança completou a partir dos 2 anos até os 7 anos de idade, ela vai se encontrar nesse estágio. E aí ela consegue melhor se expressar por meio da linguagem, dos símbolos, da imitação. Então é aquela fase ali gostosa que inicia seu maternal, né? Maternalzinho, o finalzinho do berçário, onde a criança começa a copiar os movimentos das danças, né, cantar, enfim, é próprio dessa fase. Mas ela ainda possui um pensamento egocêntrico. O que é isso, mamãe, papai, enfim, educador? É aquele pensamento egoísta, ela ainda pensa só nela, ela não consegue ter o que a gente adulto chama-se, alguns adultos também têm dificuldade cá pra nós, né, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Isso pra ela não existe até os 7 anos. Então a gente não pode cobrar isso dessa criança, a gente estimula para que ela possa ver o outro, mas ainda não está na fase, ok? Então tudo bem se a sua criança de 2 a 7 anos ainda não sabe dividir, quer tudo só pra ela, quer atenção só pra ela, é bem comum, é como se só ela existisse no universo, ok? Nesse período, nesse estágio, ela também está na fase de jogos simbólicos, né? Aqui em casa eu tenho uma que vive com a bruxa, o lobo mau, o chapeuzinho vermelho, então ela gosta desse contos de fada, das fantasias, é bem comum. O raciocínio ainda não é lógico, ela não consegue ainda diferenciar muito bem essa fantasia da realidade, a questão lógica. Então cuidado ao cobrar a sua criança de 2 a 7 anos, né? Lembrando que a infância é infância, nossas crianças não são adultos em miniatura, não esqueça-se disso, por favor. O terceiro estágio, segundo o Piaget, chama-se o operatório concreto. Essa criança cresceu, tá aí com entre 7 a 11 anos de idade, e aí ela já começa a surgir um pensamento lógico. Mas ela ainda está limitada a situações concretas e observáveis. Se ela não consegue observar, dificilmente ela vai dar conta de compreender bem isso. Por isso a educação infantil é tão importante, por isso o lúdico na educação infantil, por isso brincar, tudo que você for fazer com a sua criança, trazer a brincadeira, mostrar o que significa a importância, o concreto, ok? Essa fase já é o operatório concreto. A criança já está aí, né, pela escola, no ensino fundamental, mas ainda precisa muito desse auxílio das coisas concretas, que tenha significado para ela. Por isso a escola precisa ter esse cuidado e esse conhecimento. Enfim, entendimento de conceitos como conservação. Essa criança, no estágio operatório, ela já consegue entender quantidade, líquido, reversibilidade, tá? Mas ela continua nesse processo. Quando ela chega no último estágio, né, desse desenvolvimento infantil para Piaget, chama-se o estágio operatório formal. Então, essa criança, ao completar 12 anos, ela passa para esse estágio. E aí, durante esse estágio, ela está desenvolvendo já um raciocínio abstrato. Ela já tem uma questão de hipótese, do que é dedutivo, ela já alcança isso, coisa que ainda não. Então, a partir dos 12 anos, segundo o Piaget, ela encontra-se nessa fase do estágio operatório mais formal. Então, ela já tem capacidade de pensar sobre o futuro, fazer planos. Antes disso, isso é muito difícil. Então, vamos respeitar essas etapas. Isso é fundamental para que a sua criança cresça e, quando estiver nesse estágio, tenha condições de planejar, formular hipóteses mais complexas, similar ao pensamento de um adulto. Aí sim, quando a gente chama, temos um pré-adolescente, adolescente, a gente já começa, então, a dar para ele essa responsabilidade e aí ele já tem realmente essa capacidade desse desenvolvimento de um raciocínio mais abstrato. Eu espero verdadeiramente que esses estágios, segundo Piaget, te ajude a melhor pensar na sua criança, a melhor trabalhar, brincar e ser feliz ao lado da sua criança. Um abraço e até a próxima. E não esqueça, compartilhe esse vídeo.